Tudo bem, Renato? Boa noite. Renato, queria que você fizesse uma avaliação sobre a derrota de hoje. O Filipão acabou de dizer que se houvesse, né, como houve um vencedor, só o Palmeiras era realmente o merecedor da vitória hoje. E Kahneman, queria que você falasse um pouco sobre o enfrentamento ali na defesa com o Luiz Adriano, que hoje fez a sua estreia na Libertadores, e o Filipão também disse que você agarra demais os adversários, você concorda? Primeiro para mim? Pode. Não, acho que respeito o Felipão. Eles fizeram um bom jogo hoje. Acho que nós também. Talvez faltou um pouco caprichar na hora da definição. Acho que tivemos a bola. Eles fizeram um bom trabalho defensivo. Encontraram algumas contras, claramente, porque quando uno vai ganhando com um golaço que eles fizeram, que foi totalmente um acerto deles, aí se faz muito mais fácil. Aí nós tomamos deixamos de marcar um pouco para tentar procurar o empate, mas eu acho que hoje não teve nenhuma jogada para falar que eu agarro demais. A verdade é que aí não comparto com o que ele falou. Enquanto o jogo foi um jogo pegado, até então o Grêmio estava dominando totalmente a partida, estava faltando só um pouco mais de finalizações. E aí o Palmeiras achou aquele gol do Scarpa, com um belíssimo chute de fora da área. Mas do mais, tanto o Grêmio como o Palmeiras, nós tivemos algumas chances, tiveram outras chances. E acho que poderia, como aconteceu, o Palmeiras ganhou de 1-0, como o Grêmio poderia ter empatado. O jogo de Libertadores, assim, se ganha, se perde, são 180 minutos. Infelizmente para a gente, nós tivemos um resultado negativo aqui nos primeiros 90, mas nada está definido, tem mais 90 minutos lá em São Paulo. E aí a gente vê o que acontece lá. Para um time como o seu, Renato, que gosta de ter a bola, que gosta de jogar no espaço, é frustrante perceber que o adversário ele tenta segurar e amarrar um pouco mais o jogo. Isso, no final da partida, ainda mais com uma derrota, lhe incomoda e lhe preocupa, principalmente porque tem a volta e com uma desvantagem? Mas o problema da arbitragem, isso é um problema que a gente tem, né? Eu assisto todos os jogos do campeonato, Série A, Série B. Isso é um mal que tem que ser combatido, né? Mas o que eu vou fazer? Praticamente todo mundo usa essas armas, algumas equipes usam até demais. Mas é o que eu falo, se o adversário quer fazer cera, não tem problema nenhum, desde que seja acrescentado. Mais uma vez hoje, não é desculpa não, mas é um fator que vem acontecendo, um fato, melhor falando, que vem acontecendo no futebol brasileiro. Tem 6 substituições praticamente. Toda hora um jogador cai, toda hora sai um jogador de marca, toda hora um goleiro cai, 5 minutos de descontos. Quer dizer, hoje as pessoas podem ficar felizes, venceram, tal, foram malandras. Cuidado, que daqui a pouco pode ser picado pelo mesmo veneno. E aí depois não adianta ficar reclamando. Mas é um mal do futebol brasileiro, não adianta. É um mal, é isso que tem que ser combatido. Quer fazer cera, pode fazer. Se descontar lá 10, 12 minutos, pronto, acabou. Mas aí você vê a placa, 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos. E aí está dando chance, está dando margem para todas as equipes, todas, começarem a fazer a cera. E aí depois não adianta ficar reclamando. É um mal do futebol brasileiro, que é um mal que tem que ser combatido já há muito tempo. Kahneman, apesar da derrota, tu fez uma boa partida hoje de novo. O Grêmio, obviamente, em jogos desse tipo, acaba ficando um pouco mais exposto também, porque ataca bastante. O Palmeiras é um time que joga muito no contra-ataque. Como que foi para ti fazer praticamente o jogo todo ali com aquele cartão amarelo, já que o juiz da partida acabou escolhendo por te dar aquele cartão já no início do jogo? Acontece, nestes jogos se joga no limite. É verdade, nós temos um estilo de jogo que ataca muito e às vezes ficamos expostos, mas nosso jeito de jogar. Por isso estou muito contente com o trabalho que fez o time hoje. Talvez temos que corrigir alguma que outra coisinha, mas estou confiado, acho que creo que escutamos aí também
o que os times de Palmeiras falou, que não está nada decidido. Nós estamos confiantes que podemos revertir isto. Não vai ser fácil, mas estamos com muita força e com muita vontade de tentar revertir isto lá em São Paulo. Renato, já houve outros jogos em que o Grêmio teve que correr atrás do resultado, como aconteceu hoje, e você optou por alterações até de mudança tática no time. Hoje você trocou 2 jogadores de frente por outros 2 jogadores de frente, tirando, claro, a saída do Cortez para a entrada do Juninho. Por que você fez essa opção hoje e surtiu o efeito que você esperava? Só faltou a bola entrar? Poderia ter. Infelizmente, tive que queimar uma substituição no primeiro tempo. Depois eu coloquei o Tardelli, que é um jogador que praticamente está recuperando totalmente a forma física e técnica dele. E depois eu coloquei o Luciano, que é um jogador que chuta. Chuta forte, chuta bem, sabe fazer gols. Então era esse tipo de jogador que hoje eu estava precisando, próximo da área do Palmeiras. Por isso que eu optei pelo Luciano, até porque é um jogador que sabe jogar tanto por dentro como por fora. Então essa foi a minha opção pelo Luciano. Acredito que eu fiz a opção certa. E se tivesse que fazer de novo, faria tudo de novo hoje, da mesma forma que eu fiz. Renato, hoje novamente o Jeromel foi o capitão da equipe e o Maicon, desde que você chegou, leva a braçadeira. Por que eles trocaram a faixa de capitão? Por que está com o Jeromel nesse momento? Eu tive uma conversa com o Maicon. Ele acha que os árbitros estão pegando muito no pé dele, por ele ser o capitão, por ele estar à frente das coisas, por estar toda hora procurando o bem da equipe. Ele está sendo marcado pela arbitragem. Então ele falou que estava cansado, estava recebendo muito cartões por causa disso, pedi para que eu mudasse um pouco. Eu coloquei o Jeromel, como posso colocar o Cânio ou qualquer outro jogador. Esse foi o motivo. Resumindo, ele pediu descanso da braçadeira. Simplesmente isso. Renato, hoje o Grêmio teve mais posse de bola, né, como é de costume já, mas teve menos finalizações, teve menos finalizações do que o Palmeiras. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, essa falta também, às vezes, de finalização do time do Grêmio durante a partida. Às vezes a gente exagera no toque de bola, eu concordo. Às vezes a gente pode finalizar e a gente não finaliza. Mas, por outro lado, as equipes, quando enfrentam a equipe do Grêmio, jogam muito fechadas. É o que eu falo para os meus jogadores. Abriu, tem que chutar. Mas não adianta chutar por chutar. A bola está viva, o corpo não está enquadrado direito para chutar, entendeu? A gente sabe que daquele chute não vai a gol, então não adianta querer se livrar da bola. Eu sei que às vezes a gente exagera no toque, como falei, mas também não adianta chutar por chutar. Na hora certa tem que chutar. Hoje talvez a gente não fez as duas coisas. Nós exageramos no toque para o lado e exageramos também porque muitas vezes abriu e nós não chutamos. A gente procura conversar, principalmente porque nós temos jogadores que chutam bem. Por isso, foi um dos motivos que eu coloquei o próprio Luciano, que chuta bem, justamente para isso. Se abrir, chuta. Mas muitas vezes você joga contra as equipes, independente do adversário, que joga bastante retrancado, não tem aquele espaço suficiente para você chutar. Renato, uma reversão de resultados. Hoje ficou longe assim, do Grêmio ter jogado uma partida ruim. Uma reversão de resultados passa por o quê? Por apertar parafuso, aprimorar coisas que esse time tem e da maneira de jogar, ou passa daqui a pouco pela necessidade de tu criar uma situação nova, seja mexendo no time, mudando a forma de jogar? O que se faz numa hora em que se tem uma desvantagem e que não se jogou uma partida horrorosa, não foi, ficou longe de ser o caso do Grêmio hoje? Então você falou tudo. O Grêmio, na minha opinião, jogou bem. Nós enfrentamos uma grande equipe, bem treinada, que joga bem fechada, independente do adversário, e busca sempre o contra-ataque. Eles tiveram a felicidade de fazer o gol. O que não pode é quando a gente sofre uma derrota, e é difícil do Grêmio ser derrotado, a gente, vamos procurar mudar essa forma de jogar. Não tem que mudar a forma de jogar. O Grêmio é o Grêmio há quase 3 anos, o Grêmio é elogiado pelo Brasil todo, pelo melhor futebol do Brasil, não tem que mudar. O Grêmio foi infeliz hoje. O Grêmio, de repente, não criou tanto quanto as outras partidas. E, infelizmente, o Scarpa, para a gente, acertou aquele chute de fora da área e ganhou o jogo. Agora nada está decidido. Tem mais 90 minutos lá em São Paulo e tudo pode acontecer. Como o Palmeiras nos venceu aqui, o Grêmio pode vencer o Palmeiras lá. Então, o Grêmio não vai mudar a maneira dele de jogar. Não vai mudar porque ela é muito bem vista por todo mundo, inclusive por mim. Se eu
num momento, um determinado momento, ou determinada partida, o período que eu achar que o Grêmio não vem produzindo, aí eu penso em mudar. Mas a gente não pode achar que por causa de uma partida, que nós não fomos mal, diga-se de passagem, nós enfrentamos uma grande equipe e perdemos o jogo, infelizmente, mas achar que tem que mudar por isso, por aqui, não, o Grêmio não vai, inclusive, só o meu comando, o Grêmio não vai mudar de jogar, a forma de jogar. Um jogador por outro, às vezes a gente pode até repensar, entendeu? Pensar, vamos ver, tem muito tempo até a próxima partida, agora a maneira de jogar o Grêmio não vai mudar, não. Renato, exatamente sobre isso, na cima da pergunta do colega, sobre o jogo, você acha que passou especificamente pelo gol do Palmeiras a sua estratégia para o jogo? Você pensou após o gol em modificar de alguma forma, botar ali algum atacante? Eu te pergunto isso em cima da atuação do André, mais uma vez, que apesar de ter sido substituído no começo, saiu aplaudido pela torcida. Às vezes, quando as coisas não estão dando certo, a gente precisa mudar. Alguém tem que entrar. E para alguém entrar, alguém tem que sair. Então, procurei mudar, procurei colocar o Tardelli. Eu acho que estava faltando um pouquinho de movimentação nossa ali na frente, próximo da área do Palmeiras. E o Tardelli é um jogador que se movimenta bastante. Coloquei ele depois, por isso que eu coloquei o Luciano também. Mas tem dia que as coisas não vão dar tão certo quanto costuma dar para o Grêmio. Mas, apesar da derrota, eu gostei da minha equipe. A minha equipe não foi bem. Não foi tão bem quanto as outras partidas, mas o Grêmio jogou bem. Enfrentamos uma grande equipe. E isso tem que ser dito também. Uma equipe que se fecha muito bem e tem um contra-ataque muito rápido. Talvez o que tenha faltado para a gente hoje tenha sido um pouquinho mais de finalizações. Mas isso aí a gente sabe que a gente precisa, a cada jogo, melhorar. É por isso que tem mais 90 minutos em São Paulo e lá a gente tem mais 90 minutos para jogar. Renato, o Bruno Cortez, um pouco antes de ser substituído, ele foi ali na beira do gramado, conversou com você, reclamando de dores, enfim. Teve uma conversa posterior, você já tem um diagnóstico de se é grave, se é leve, vai ter que passar por reavaliação. E, ao seu ver, a saída dele ali prejudicou o sistema defensivo do Grêmio? Não prejudicou, não. O Juninho entrou bem. Infelizmente, com o Cortez foi uma batida no costela. E costela, quem teve já essa batida sabe que dói bastante. Ele tentou voltar, mas eu já tive esse problema quando jogava também, é difícil. Mesmo com o corpo quente foi difícil. É difícil se movimentar, é difícil até para você respirar. Essa que é a verdade. Então, se é grave ou não, bom, aí somente o exame amanhã que vai detectar se é grave ou não. Infelizmente, costela é difícil porque não tem muito tratamento, não. O único tratamento para costela é o descanso, é o repouso. Mas amanhã, a partir do exame, a gente vai saber qual o período que ele vai ficar parado, se é que ele vai ficar parado. Kahneman, tu foi bicampeão da Libertadores pelo São Lourenço e pelo Grêmio. O que tu acha que falta para o Grêmio reverter esse placar em São Paulo? E se tu passou por alguma experiência parecida, de perder o primeiro jogo em casa e reverter fora? Ha pasado que, como aconteció na etapa de grupos, ficar en una situación difícil de prácticamente ganar los 3 jogos que faltaban para clasificar y ainda así depender de algún otro resultado, y logramos ganar esos jogos e terminar classificando, como aconteceu agora. Hoje, acho que fizemos um grande jogo. Talvez alguns detalhes, como vocês falaram, de algumas definições ou al caprichar em alguns momentos nos contragolpes, mas isso foi por os tempos do jogo. Tínhamos que buscar o resultado. Eles acertaram um golaço. Tem bons jogadores, bom treinador, bom sistema tático do outro lado, mas dominamos a bola, intentamos jogar, intentamos criar. Eu estou confiante, sabemos que não vai ser fácil, mas o time tem com que tentar revertir isso lá em São Paulo. Para o Kahneman também, na partida de hoje era o Patrício Lustau, o árbitro, né? Tem coisas que acontecem só lá dentro do campo que a gente de fora não consegue visualizar muito,
mas até que ponto esse árbitro ou o próximo árbitro que vai vir sorteado para o jogo lá no Pacaembu, em São Paulo, eles dão certa liberdade para vocês conversarem? Em algum momento tu pensou em ir falar alguma coisa para ele? Porque o time adversário, de certa forma, fez bastante cera, né, durante todo o confronto, cara. Uno intenta falar sempre. Os árbitros também são 4 contra 60 mil. Mas os limites são eles que põem os limites da cera que o time faz, dos minutos que depois adiciona. Teve uma conversa princípio do ano, o ano passado, onde se iba a começar a adicionar 7, 8, 9 minutos, dependendo o que acontecer no jogo. Hoje acho que era para dar uns minutinhos a mais e se deu só 5. Acho que entrou a camisa, como entraram os caras que levam o jogador quando cai no chão como 3, 4 vezes. O goleiro deles também teve 6 substituições, um expulso. Acho que dava para dar uns minutinhos mais. Mas isso é papo secundário. Temos que continuar do mesmo jeito, da mesma vontade, a mesma entrega que tivemos hoje, ajustar algumas coisinhas e acho que com isso não vai ser fácil, vai ser difícil, mas estamos confiantes que temos com que virar isto lá em São Paulo. Duda, boa noite. Boa noite. Aqui no meio. A gente sabe que o resultado não foi o esperado aqui. Eu queria que tu avaliasse, obviamente, a partida e comentasse o que o Filipão falou. O Filipão falou que o Grêmio é muito perigoso fora de casa também. Os melhores jogos do Grêmio são fora de casa. É com essa fala do Filipão, de repente, que o Grêmio também se atém a uma esperança de classificar em São Paulo? Acho que o Grêmio jogou bem, pecou acho que não foi efetivo o suficiente, né? Mas fez um bom jogo. O Palmeiras achou aquele chute perfeito do Scarpa e com isso ganhou o jogo, mas o Grêmio não fez um mau jogo, o Grêmio jogou bem e, como eu disse, faltou um pouco de efetividade. Acho que não faltou finalização porque elas quase não aconteceram. O que faltou foi um pouco antes, né? Aquela pré-finalização ali, o Grêmio jogava bem, dominava. Na hora de alguém colocar outro alguém na cara do gol, ali é que falhava. Então, acho que foi isso que aconteceu. A partida foi boa, foi uma partida disputada, 2 grandes equipes. Sobre reverter lá, nós estamos perdendo de 1-0 e temos 90 minutos para empatar esse jogo ou virá-lo. Presidente Duda, o senhor falou sobre efetividade, né? E no banco, hoje o Grêmio tinha um jogador que o torcedor do Grêmio se perguntou, depois dos 90 minutos, por que ele não entrou, o Luan. E o torcedor do Grêmio, né, também quer saber, porque a informação que se tem é que a Atalanta tem conversado com vocês sobre a possibilidade de levá-lo. O que tem de relação sobre isso? O quanto vocês contam com ele? Porque era um jogo decisivo e hoje ele não entrou. O Luan não entrou por opção do Renato, opção do nosso treinador. O Grêmio não tem só o Luan, né? O Grêmio tem o Tardelli, tem o Luciano, tem vários bons jogadores e o treinador é pago para isso. Ele ali na hora, ele vê o que ele acha. O Renato explicou aqui que queria alguém que chutasse. Achou que era chute que estava faltando, então acho que foi por aí. Sobre esse interesse do Atalanta, eu não sei de nada. Presidente, os 2 técnicos falaram mal da arbitragem. Tanto o Felipão reclamou que o árbitro segurou demais o jogo e o Renato reclamou do tempo dos acréscimos. É recorrente, em praticamente todas as coletivas pós-jogo na Libertadores tem reclamação. Até que ponto isso preocupa o senhor? Em cima desta questão, a gente já viu nas redes sociais reclamações. O senhor acha que em algum momento o Grêmio foi prejudicado e precisaria do uso do VAR na noite de hoje? Acho que me preocupa, assim, as arbitragens me preocupam, mas não é o jogo de hoje, é de uma forma geral, de uma forma assim mais de quem gosta de futebol. Aquilo que o Renato falou aqui, eu acho muito mais que ele ainda, que não tem mais porquê isso aí do árbitro ser conivente com a cera, ser conivente com o antijogo. Pelo amor de Deus, nós estamos já em 2020 quase, e ainda acontece esse tipo de coisa, é quase ridículo. O jogador que se atira no chão, finge que está lesionado, aí entra a maca, ele levanta e fica bom, aí ele tem que sair, porque faz parte. Aí logo em seguida o juiz já permite que ele entre, não adverte, não vai, isso aí não tem cabimento, isso aí tem que acabar, não é possível. Isso é o famoso antijogo, tem que ser
coibido. Nesse sentido, o Grêmio hoje foi prejudicado, mas por isso que eu digo, eu estou falando como um apreciador do futebol. Daqui a uns dias pode ser que a gente seja beneficiado por isso. Acho que não foi decisivo, inclusive, o decisivo foi aquele gol que o Scarpa fez. Mas isso aí tem que acabar, isso aí já está ridículo. Presidente Duda Kreff, há pouco o senhor falou aí do Luan, que o Luan foi uma opção do Renato, não tê-lo usado, tudo bem. Mas um pouco mais detalhada a questão da proposta da Atalanta. Vem até da Itália, mas informações de que a negociação está muito avançada, talvez até fechada já, com apenas, talvez o jogo de hoje sendo uma dependência para um anúncio oficial. Em que pé estão as negociações envolvendo Grêmio e Atalanta e Luan? Iniciais, não existe negociação, estão já em vias de ser negociadas, vou ser bem vou ser bem sincero sobre isso. Como eu te disse, eu não sei de nada sobre isso, quer dizer, eu não sei de nada oficialmente, né? O presidente que trata desse assunto não me falou nada, eu acredito que fechado absolutamente não está, porque senão ele teria me dito. Então, se houve alguma, pela minha experiência, eu acredito que possa ser, que quando se ouve falar demais assim, pode ser que alguém tenha dito ao presidente que vai chegar uma proposta do Atalanta. Isso eu estou dizendo pela minha experiência, não sei de nada. Acho que é isso que está acontecendo. Alguém disse que vai chegar uma proposta quente do Atalanta, mas não chegou nada. É isso. Presidente Duda, falar de outro jogador valorizado no Grêmio, esse é super valorizado, que é o Everton, né? O próprio jogador já demonstrou vontade de daqui a pouco jogar no futebol europeu. Como é que o Grêmio está lidando com essa situação? Daqui a pouco não conseguir vender o jogador, o Everton pode ficar um pouco frustrado. Como é que está a cabeça do Everton? Como é que o Grêmio está lidando com essa vontade dele de daqui a pouco jogar no futebol europeu agora ou mais para frente? Eu acho bem compreensível, acho bem normal. Acho que um garoto na situação do Everton tem todo o direito de querer jogar na Europa. Acho que ele já está merecendo isso faz algum tempo. Mas não surgiu, e ele tem uma cabeça muito boa, a gente conta muito com isso, se não surgir. Acho que ele vive bem aqui, ele gosta do Grêmio, gosta de jogar no Grêmio, não vai ser um grande problema. Pode haver alguma frustração, claro. Eu ficaria um pouco frustrado no lugar dele, mas acho que não vai ser um grande problema, porque ele é um guri cabeça boa.